Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com o resultado do que aconteceu hoje no CCJ, nessa comissão que estava debatendo aí a questão das mudanças do texto da PEC 23, que trata da PEC dos precatórios. Por trás de tudo isso está a possibilidade de aprovar os R$400 do Auxílio Brasil e fazer com que ele se torne auxílio permanente, não provisório. Lembrar para você que o que aconteceu hoje, né, essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o famoso CCJ, chegou ao seguinte denominador comum. Acompanhe que eu vou trazer todos os detalhes para você, tá? Lembro que o governo, através do seu relator, o senador Fernando Bezerra de Pernambuco, ele apresentou, inclusive teve alguns bate-bocas antes dele falar, e teve alguns senadores que iriam um prazo maior, 15 dias, lá para a metade do mês de dezembro, mas a lei não permite. A lei diz que poderia fazer um pedido de vista de 24 horas, 48 horas, até 5 dias seria o limite. E foi isso que aconteceu? Prazo máximo 5 dias? Nesse vídeo que está apenas começando, eu vou falar sobre isso, o que é que a gente deve aguardar agora. Também tenho informação falando sobre essa pandemia, o que é que está acontecendo agora no estado de São Paulo. Sem atingir metas, o estado de São Paulo anuncia a retirada da exigência do uso de máscara ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. A gestão do governador João Dória havia estipulado valores de óbitos, casos, internações e vacinação contra a Covid como condição para a liberação do uso do item da proteção, mas nenhum deles foi atingido. Mesmo assim, a partir do dia 11 de dezembro, ao ar livre, não será mais obrigado a exigência do item. Então, a partir do dia 11 de dezembro, quem mora no estado de São Paulo, em praça livre, né, ao ar livre, não será mais obrigado de usar a máscara nesses lugares, ou seja, ao ar livre. Quem sabe se alguns advogados, se alguma categoria vai querer entrar na justiça para tentar proibir isso. Dados que estão acontecendo na Europa é que pode aparecer aí uma quarta variante, uma quarta onda, e que essa vacinação ninguém sabe se vai ser suficiente, mas aí fica para a ciência definir isso, né? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Você é a favor ou você é contra ao fim do uso da máscara, pelo menos em praça pública, ao ar livre? Dá a tua opinião sobre isso, tá? Muito bem, gente, R$400, Auxílio Brasil permanente, vamos trazer os detalhes a partir de agora. Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Olha, os senadores cobram na CCJ aperfeiçoamentos na PEC dos precatórios. O resultado saiu agora no finalzinho da tarde. Os debates começaram pela manhã, todas as mudanças, 6 mudanças que aconteceram no texto, e aí o senador e relator, o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, ele apresentou. Então, senadores pediram aperfeiçoamentos na proposta de emenda à Constituição, a PEC 23, a PEC dos precatórios, a PEC que vai fazer com que o Auxílio Brasil se torne R$400 permanente e não provisório até dezembro do próximo ano, cujo relatório foi lido hoje pela manhã, iniciou ainda um pouco da tarde, na Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ do Senado. Muita gente ainda fica perguntando, Alex, por que se fala tanto em Auxílio Brasil e emergencial? É a mesma coisa? Não, gente, é diferente. Preste atenção, tem algumas pessoas que ainda têm essa dúvida. Quando a gente fala de Auxílio Brasil, esse é o programa que está acontecendo nesse momento, que está pagando nesse momento de novembro o reajuste de 17,84%. O Auxílio Brasil poderá ficar em torno de R$400 mínimo e de forma permanente. Por isso que está tendo esse debate dessa PEC, porque houve mudanças no texto. O texto só queria pagar R$400 até dezembro do próximo ano. Ninguém vai receber menos que R$400 até dezembro do próximo ano. Só que, para o governo conseguir aprovar essa PEC no Senado, vários senadores de oposição que já dizem que vão votar contra, porém, se mudasse o texto, e uma dessas mudanças seria deixar esses R$400 permanente aí. Os senadores que fazem oposição, eles disseram que iriam
repensar o voto, ou seja, votar a favor. Então, foi isso que aconteceu. Houve mudanças no texto, e aí 6 mudanças, e uma dessas que me chama mais atenção é sobre essa questão desse valor de R$400, tá? Muito bem, bora continuar com a informação. Sobre o auxílio emergencial, já passou. O auxílio emergencial foi pago aqueles valores de 150, 250, 375, que foi pago até o mês passado, mês de outubro. Esse auxílio emergencial é diferente. Poderá ser prorrogado agora em dezembro, mais um mês, tá? Isso é outra história. Auxílio emergencial é para 25 milhões de pessoas que nesse mês de novembro estão sem receber. E o Auxílio Brasil é o programa que está substituindo o antigo Bolsa Família. Esse é o programa que vai ficar permanente, Auxílio Brasil, tá? Então, muita gente ainda confunde o emergencial com o Brasil. São 2 tipos. Auxílio emergencial já passou, mas poderá voltar, poderá ser prorrogado agora em dezembro. E é isso que 25 milhões de pessoas estão desejando, porque estão sem nada. E o Auxílio Brasil chegou para substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família acabou e no seu lugar ficou o Auxílio Brasil, tá? Está dado esse recado, já que muita gente estava cobrando sobre essa situação. Muito bem, continuando com os detalhes. Então, hoje no Senado, né, a PEC abre espaço fiscal no orçamento para pagamento do programa social batizado como Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. Para isso, altera a base de correção do teto de gastos previstos na Emenda Constitucional 95, que adia o pagamento de partes, pelo menos previsto na Emenda Constitucional 95, né? E adia aí pagamento de partes precatórias, que são as dívidas de União, Estados e municípios oriundas de sentenças transitadas em julgado. Bem, após a leitura, aconteceu hoje, após a leitura do relatório pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra de Pernambuco, o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, atendeu a pedidos de vários senadores e concedeu vista coletiva de 1 semana para que o parecer possa ser analisado. A previsão é que ele seja votado na próxima terça-feira, dia 30 de novembro. Então, hoje mudaram a data, ficou agora só para a próxima semana, tá? Então, pediram um prazo grande, só que o prazo limite era 5 dias. Se fosse mais 10 dias, os senadores de oposição teriam pedido. Para quê? Para analisar, tem um prazo maior. E aí, muita gente indignada, né? Porque aí vai atrasar. Pode atrasar agora os pagamentos de dezembro? Pode. Bem, segundo a senadora Simona Tebet, do Mato Grosso do Sul, os senadores querem explicar no texto da PEC que o espaço fiscal criado será usado apenas para as finalidades que justificaram a proposta, o pagamento de precatórios e o Auxílio Brasil, e não para aquilo que chamou de fazer graça em um ano eleitoral. Por mais esforço que o relator Bezerra tenha feito, é insuficiente para que o governo tenha os votos necessários. O grande ponto de divergência dos senadores não foi solucionado no relatório. Queremos que todo o espaço fiscal criado seja exclusivamente ou para precatórios ou para pagar o Auxílio Brasil ou toda sorte de benefícios sociais, afirmou. Para Omar Aziz, do Amazonas, outro senador, o tempo é curto para votar a PEC na comissão na próxima terça-feira. E o que é que foi dito? Concordamos com algumas questões da PEC, mas não concordamos com outras. Não adianta querer assodar as coisas porque o governo quer. Ou seja, não queremos apoiar o que o governo deseja. Nós queremos ajudar quem precisa de fato. Houve tempo suficiente para ajudar essas pessoas. Se chegamos aonde chegamos, não é responsabilidade do Senado Federal. E nós não iremos entrar nessa, assodadamente votar absolutamente nada, afirmou. Complicando a coisa, né? Após a reunião, o Fernando Bezerra, ele assegurou que o texto será promulgado até o final do ano e que o Auxílio Brasil de dezembro não deixará de ser pago. Caso o texto aprovado pela Câmara dos Deputados sofra alterações, ele precisa voltar à casa de origem para nova votação, ou seja, voltaria ainda para a Câmara dos Deputados Federais. O senador Bezerra disse estar perto, pelo menos, da aprovação e confirma, está certo de que vai acontecer essa aprovação a tempo, mas aventou a possibilidade de fatiamento da PEC, promulgando-se apenas a parte em comum entre os textos aprovados pela Câmara e pelo Senado, ou seja, o que o governo quer é aprovar os R$400, né? Essa PEC para que facilite
o pagamento do Auxílio Brasil às pessoas de forma permanente. E a oposição também deseja isso, mas discorda de outros pontos. Então, deve acontecer um tipo de fatiamento na votação dessa PEC. E aí, durante 5 anos, o valor de R$ 1 trilhão. Como assim, Alex? Dessa PEC? O Eduardo Braga, ele que é senador do Amazonas, agradeceu ao relator, o senador Fernando Bezerra, pelo acolhimento de 4 emendas sugeridas pelo partido do qual é líder. Ele enfatizou a importância dessas alterações, entre elas a que cria uma comissão mista do Congresso para auditar a explosão do valor dos precatórios nos últimos anos. Ele disse o seguinte: os precatórios eram de 17 bilhões de reais em 2017. Para 2023, os números apontam um patamar de 120 bilhões de reais. O pipeline de precatórios para os próximos 5 anos beira a casa de R$ 1 trilhão. Nós gostaríamos de auditar essas contas, argumentou. Já outro senador, Oriovisto Guimarães, do Paraná, que é autor de uma PEC alternativa que retira excepcionalmente os precatórios do teto de gastos para 2022, anunciou que continuará lutando pela sua proposta. E ele disse o seguinte: agora, com o documento na mão, no caso o relatório, nós vamos sentar, analisar, nós vamos apresentar uma PEC substitutiva. Se não houver acordo, nós vamos reunir voto. O mercado pode ficar calmo. Tudo o que queremos é melhorar a situação fiscal. O pior que pode acontecer é a proposta do governo ser aprovada. Ou seja, é mais um dia, na verdade vai ser mais uma semana, né? Porque agora ficou tudo para o dia 30, terça-feira, 30 de novembro, portanto, terça-feira. É o resultado de todos esses embates, debates, conversas, enfim. Isso estava previsto pelo governo. O governo estava querendo que pelo menos passasse e tivesse aí um dia de visto. O que acontece é que vários senadores de oposição, eles queriam uma semana, queriam mais de uma semana. E aí falava-se em dia 15, né, na metade do outro mês de dezembro. Só que o tempo não dá. A lei diz que tem que resolver isso dentro de 5 dias, que é o limite. E aí foi o pedido de vista, 5 dias para poder resolver essa situação, e voltam a comentar, bater boca novamente, enfim, a definir essa situação da PEC na próxima terça-feira, dia 30 de novembro. Portanto, ficou tudo para terça-feira, gente. E o povo, lamentavelmente, tem que aguardar. O Fernando Bezerra também disse que, quanto ao auxílio, ele disse que o auxílio do Brasil, o Auxílio Brasil vai continuar sendo pago no próximo mês de dezembro. Só que fica uma pergunta: será que vai sair já R$ 400? Porque nada foi definido, né? Quarta-feira vai ser, aliás, terça-feira para a semana vai ser dia 30, os pagamentos vão começar no dia 10, deixa eu mostrar aqui o calendário de dezembro, porque é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo agora, dá uma olhadinha aí. Dia 10, a última coluna da direita, lá em cima, dia 10 de dezembro. Então, final do NIS 1 vai começar a receber dia 10 de dezembro, encerra com o final 0, NIS 0, dia 23 de dezembro. Ou seja, se a votação vai acontecer no dia... A votação não. Se eles vão voltar aí a tentar definir esse texto, é uma tentativa de definir esse texto. No dia 30, se der tudo certo, aí poderá ser votado nos 2 dias próximos, dias 1 e 2 de dezembro. Meu Deus, é muita lentidão, né? É muitos debates, mas fazer o quê, né? O Senado precisa desse tempo. O problema é o povo, né? Nesse momento que pode correr o risco novamente de chegar em dezembro, não receber os R$ 400 e só aquele valor do reajuste que teve nesse mês de novembro. E aí é problema, porque até para abrir novas vagas agora para dezembro, corre o risco de não entrar. Corre o risco. A gente torce que abra espaço, que entre mais beneficiários, que o valor seja de 400, mas precisamos avaliar, precisamos analisar, e nada melhor do que o tempo. É dar tempo ao tempo. O problema é que a fome, quem tem fome, né, não tem tempo. O problema está aí. Aí vem outra pergunta: será que o presidente Bolsonaro, ele acompanhando tudo isso, ele deve assinar a MPE, a medida provisória extraordinária, para pagar os R$ 400 enquanto define isso? É outra pressão, outra questão que está sendo levantada agora. O presidente disse que se houver atraso, pelo andar da carruagem, deve atrasar essa votação no Senado,
ele daria uma alternativa que é MPE, assinar uma medida provisória extraordinária para pagar esse valor. Gente, finalizando a situação, agora de novo vamos ficar aguardando todo esse processo, os senadores vão aguardar, vão analisar os textos, os 6 pontos, as mudanças, enfim, para poder terça-feira se reunir de novo. Eu me lembro da votação da PEC na Câmara, que foram 2 semanas. Vocês lembram disso? 2 semanas? Terminou refletindo no pagamento em novembro. O projeto era pagar R$400 agora, a partir desse mês de novembro. Como atrasou na Câmara, terminou atrasando os pagamentos dos 400, ficou só nesse valor de reajuste de 17,84%. A mesma coisa poderá acontecer em dezembro. Aí, se atrasar, vamos acompanhar se o presidente vai realmente assinar, sancionar essa medida provisória extraordinária para garantir os R$400. É muita coisa, é muito... É o Brasil, terra que amamos, é? Olha, outra situação é a seguinte, sem atingir metas, né, o Estado de São Paulo anuncia a retirada de exigência do uso de máscara ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. Olha só, o governo de São Paulo anunciou que vai liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro. Apesar de ainda não ter atingido a meta estipulada pela própria gestão estadual de redução de indicadores da pandemia, o uso continua obrigatório em áreas internas e no transporte público, inclusive dentro das estações e terminais de ônibus. O anúncio foi feito pelo governador João Dória em coletiva de imprensa hoje à tarde, dia 24 de novembro. Você concorda com a decisão do governo estadual, com Dória? Ao ar livre, não terá mais essa obrigatoriedade. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Olha, você que mora em Brasília, tenho que comemorar, né? Você aqui do Distrito Federal tem o Prato Cheio, né, que são os programas Prato Cheio e Cartão Gás. Os programas sociais do Distrito Federal, que é o GDF, Prato Cheio e Cartão Gás, já auxiliaram muitas famílias desde o início da pandemia. Apenas o programa do auxílio para comprar alimentação já alcançou 100 mil famílias, o auxílio gás atingiu mais de 70 mil famílias e os bons exemplos devem acontecer. Por isso que eu sempre digo, o que é que o seu prefeito, o que é que o seu governador está fazendo nesse momento? Estão ajudando, dando cestas básicas, dando cartão de 300, 200, 100 reais? Seu prefeito, você sabe que são mais de 5 mil prefeitos no Brasil. E aproximadamente somente 100 prefeitos, cerca de 100 prefeitos que estão ajudando a sua população, seus moradores. Eu pergunto, o seu prefeito aí está ajudando você? Está ajudando a população mais carente? É fundamental no momento desse, fim de ano, as prefeituras ajudarem com cesta básica, com ticket de alimentação, com cartão alimentação, enfim, com auxílio. Responda aqui se está tendo alguma ajuda, né? A gente já sabe que em Belo Horizonte o prefeito Calil está ajudando, pagando 100, 200, 300, até 400 reais. Alunos que estudam em escola pública, um excelente exemplo. No Ceará, tem entrega do gás de cozinha no Ceará. No Maranhão também tem entrega do gás de cozinha. Na Paraíba agora, a partir de dezembro, a partir do dia 10, vai começar a pagar o 13º do Bolsa Família. Antigo Bolsa Família, que agora é 13º do Auxílio Brasil. Serão muitas famílias no estado da Paraíba. Começa agora, pagamento coincidentemente com o mesmo calendário do Bolsa Família. Dia 10 é o 13º do Bolsa Família, que não é mais Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Você que tem Bolsa Família, pelo menos era do Bolsa Família, agora está no Auxílio Brasil. Você que mora aí na Paraíba vai receber o 13º, começa dia 10, final do NIS 1, e segue aquele mesmo cronograma do Bolsa Família, tá? Você que mora em Pernambuco, vem aí a nota solidária, é o abono natalino, os pagamentos em fevereiro, março e abril. É um incentivo que o governo dá para que as pessoas que quando forem comprar no comércio, enfim, peçam nota, é chamada nota solidária, e o abono natalino em Pernambuco vai começar em fevereiro e segue fevereiro, março e abril. São esses estados. São Paulo também está tendo essa ajuda do Bolsa do Povo, né? E eu pergunto a você, e no seu estado, hein? E na sua cidade? Eu sempre digo, os bons exemplos devem ser seguidos, devem ser copiados. O governo federal, a Câmara e o Senado aprovou o gás dos brasileiros, a metade vai ser pago, 50%. O presidente Bolsonaro sancionou, assim que chegou de viagem,
de Dubai. Chegou de Dubai, na segunda-feira pela manhã já saiu, já foi sancionado e aí saiu no Diário Oficial da União. Então o pessoal do Cadinho Único, do Auxílio Brasil, do BPC, as mulheres vítimas de violência doméstica, esses terão direito a receber esse gás dos brasileiros. O governo tem 60 dias para liberar e, lógico, muita gente está na expectativa que libere agora, em dezembro. Outros dizem que só em janeiro, mas vamos ter esperança que saia já em dezembro. Afinal de contas, o próprio presidente é candidato à sua reeleição e quanto mais ele antecipar, melhor para ele, melhor para a população, já que o gás está lá em cima. Vai pagar durante 5 anos, um mês sim, um mês não, vai pagar equivalente à metade do valor nacional, metade do valor do gás de cozinha. Hoje está em torno de R$ 102, então você terá direito a 51, R$ 52, um mês sim, um mês não, tá? Então, programas sociais têm sido de extrema importância para auxiliar famílias em vulnerabilidade. Isso é muito bom, esses programas que aparecem. Pois é, a passagem, né, de programas sociais deixa uma marca, a marca da ajuda, da solidariedade. E nesse caso, os programas Prato Cheio e o Cartão Gás são dois dos programas criados pelo governo do Distrito Federal, o GDF, como medida de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes dos efeitos da Covid-19. Desde sua implementação, o Prato Cheio já ajudou mais de 100 mil famílias. E o cartão Gás, né, o Cartão Gás auxiliou mais de 70 mil famílias somente no Distrito Federal. E aí a gente fica pensando, puxa vida, isso era para ser aí para a sua cidade também, para o seu estado. Seu governador, seu prefeito era para fazer isso também. Prato cheio, né, o gás, enfim. Aí eu sempre pergunto, o que é que o seu prefeito está fazendo? Comenta aqui, dá a tua opinião. Você acharia bom um programa como esse? Gás aí na sua cidade, para a população mais humilde? É isso. Por isso que eu sempre digo, exija, é seu direito, o momento é delicado, o momento é de pandemia ainda, os números estão baixando, graças a Deus, mas tem muita gente desempregada, muita gente necessitada. Então, sempre recomendo, liga para a rádio local da sua cidade, para a TV local, exija, prefeito, governador, ajuda a população, tem muita gente desempregada, pelo menos agora, nesse mês que está começando, mês de dezembro, Natal digno, Natal melhor, enfim. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Não esquece de dar o joinha, dar o like. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau.